1,85 m de altura e raça para segurar o adversário em campo. O zagueiro Diego Sacomã conquistou espaço na equipe principal do Corinthians em 2007, após vencer a Copa São Paulo de Juniores. Mas a paixão pelo futebol já estava no sangue. Era um sonho do meu pai e, consequentemente, acabou passando para mim. Sempre falo que primeiro vem Deus na minha vida, depois os meus pais, que me ajudaram muito, né? O que você considera os seus melhores momentos ou seus maiores títulos na carreira? Em 2009 nós fomos campeões paulistas, depois da Copa do Brasil, onde eu tive a oportunidade de jogar bastante. E você, como zagueiro, você faz marcação cerrada em campo. Agora, e na vida pessoal, como que você é? Você é ciumento? Eu tenho ciúme da minha esposa, acho que é normal, não gosto, eu cuido do que é meu. Eu acho que muito acaba atrapalhando e pouco também. Parece que você não se importa. E ela, será que é ciumenta? Vamos chamar ela aqui, vem cá. E você, como que você é? Olha, eu sou um pouquinho mais, viu? Acho que devido ao trabalho dele, então acaba tendo mais oportunidades para que isso aconteça, né? Mas não, também nada assim de excesso. Às vezes a gente dá uma fuçadinha ali, uma fuçadinha ali no celular, né? Mas só para cuidar mesmo. A gente sempre combinou desde quando a gente começou que a verdade sempre é reinar entre nós, né? E eu acho que isso é o que tem feito a diferença, né? Às vezes acontecem situações no treino de alguém vir e ela até briga comigo que eu vou tirar foto, eu seguro na cintura e eu falo pra ela, pô, mas é o jeito meu de segurar, não tem jeito. Como que vocês se conheceram? Eu fui comprar um carro na concessionária onde ela trabalhava e aí o carro deu problema, aí não funcionava, aí meu pai e minha mãe que foram levar porque eu não tinha tempo. Né? Aí meu pai até brincou, pô, tem uma menina lá que é teu número. Aí nós saímos uma vez, aí ela não quis saber mais de mim, foi embora, sumiu. E aí depois de 3 anos, diz ela que me ligou achando que era outra pessoa. Eles estão casados há 2 anos e apesar dos treinos e viagens, a relação vai muito bem. Muito ausente, mas ao mesmo tempo quando ele tá junto, é maravilhoso, assim, dá atenção. É uma mulher especial que tem me apoiado muito. Eu passei por um momento difícil ano passado aqui na Ponte Preta e ela esteve do meu lado. É uma pessoa muito importante na minha vida, minha amiga, minha companheira. Então eu não tenho nem palavras para dizer o que ela representa para mim. Alunos e alunas, bastante atenção agora, porque a Escola do Amor Inteligente já está no ar. Ela é linda, famosa e protege seu casamento com unhas e dentes. Ela tem a lista das mulheres que ela não quer ver o marido contracenando. É engraçado esse negócio de ser 3 Jennifer, muita coincidência. E ainda 3 histórias, 3 divórcios. Eu não concordei de maneira alguma com a separação deles. Na hora que eu vi ela saindo de casa, assim, e... O que sentem os filhos quando seus pais se separam? Você fica magoado, dói, é uma ferida que demora a cicatrizar. É triste. O que se passa na cabeça de uma criança ou de um adolescente quando os pais se separam? Hoje você vai entender o divórcio na visão dos filhos. Mas antes disso, vamos começar falando sobre a síndrome da Jennifer. Sabe o que é isso? Veja só o que ela é e o que ela tem a ver com o seu relacionamento. Ela arranca suspiros por onde passa. Dona de um corpo escultural, Angelina Jolie teria tudo para se sentir uma mulher segura. Mas não é bem assim. A estrela de Hollywood é ciumenta, podem acreditar. Apesar de ser considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo, a bela morena se mostra um pouco insegura. Segundo fontes, ela teria proibido o maridão Brad Pitt de contracenar com algumas beldades do cinema. Ela tem a lista das mulheres que ela não quer ver o marido contracenando. Uma delas é a Jennifer Aniston, que a gente já pode até entender, porque ela foi ex-mulher dele. No caso da Jennifer Lawrence, ela descobriu umas mensagens do Brad Pitt para ela, para Jennifer, chamando a Jennifer para contracenar com ele, algum filme, dizendo que gostou muito da atuação dela em algum lugar que ele viu. Então ela ficou com ciúme. Por que ele tá ligando para ela? Por que ele tá procurando ela, mandando mensagem para ela? Ela ficou toda enciumada. Agora, no caso da Jennifer Lopez, ninguém sabe por quê.
Vai ver porque ela acha a mulher bonita. É engraçado esse negócio de ser 3 Jennifer, muita coincidência. Será que ela cisma com esse nome? Ou é porque são 3 Jennifers muito bonitas? Não sei, ela ficou uma coisa assim, todo mundo comentando, por que 3 Jennifers, né? Com Jennifer Aniston, até podemos levar em consideração. Já as outras, seria exagero? Angelina não é a única ciumenta de plantão. Melanie Griffith, mulher de Antônio Bandeiras, teria ficado bastante enciumada com a estreita amizade entre ele e a atriz Catherine Zeta-Jones. O Antônio Bandeiras trabalhou com a Zeta-Jones há muito tempo, fizeram um filme juntos, depois eles acabaram ficando amigos. Estreitaram aí uma amizade, ficaram bem próximos e a Melanie ficou enciumadíssima. E se a gente pensa que é só a mulherada que é ciumenta, não é não, os homens também têm ciúme. A Shakira tá sendo vítima aí do ciúme do marido, o jogador Piquet, bonitão. Ele é tão bonito que não devia ficar tão inseguro assim. Ele proibiu a Shakira de fazer vídeos sensuais com homens. E agora ela teve que fazer com a Rihanna. A questão da Angelina, né, implicar com as 3 Jennifers aí, com certeza não foi coincidência. É algo que eu até chamei no meu blog de mal de Jennifer, né? Ela sabe muito bem o que ela está fazendo, porque foi assim que o romance dela com Brad Pitt começou, né? Como diz aquele ditado, cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça, né? Mas antes de falarmos mais sobre isso, vamos ver o que os nossos famosos aqui na terrinha acham disso. Bom, sou fã da Angelina Jolie, mas eu acho que ela está equivocada, porque o trabalho de ator realmente a gente tem que se entregar, mas é um personagem. Hoje, cada um tem que seguir o seu caminho na vida profissional, porque eu indo bem na minha vida profissional, ela também vai se dar muito bem, porque afinal de contas, cuidamos juntos de uma casa, cuidamos juntos de uma família, portanto, se me proibisse, é claro que eu não ia aceitar, de jeito nenhum. Acho que se os dois trabalham nesse meio, eles entendem e devem entender que aquilo ali é profissional, é trabalho. Mas o fato é que realmente, muitos relacionamentos começam na gravação de filmes, na gravação de novelas. A gente sabe disso. Então, de certa forma, a gente acaba entendendo a preocupação, mesmo para quem é do ramo. Já aconteceu de eu estar fazendo uma matéria de luta e o meu companheiro, na época, não gostou muito. Achou que a proximidade era muito grande. Então, essas coisas acontecem e, na verdade, a gente tem que ter um respeito e mostrar, né, para o outro, para o companheiro, para a companheira, que é apenas trabalho. Na minha opinião, amor pleno é aquele que você acredita, que você dá asas e deixa ele voar. Então, Angelina Jolie, mais firmeza no teu taco, você é linda. Tudo bem que o cara é bonitão, mas olha, eu entro na fila por você, Angelina, mas muda de opinião. Bom, primeiramente vamos deixar bem claro aqui que nem todo mundo trai nessas situações, né? Mesmo que tenha uma Angelina Jolie ou um Brad Pitt por perto. Mas o fato é que a tentação e a oportunidade de trair estão lá. E ninguém está imune a isso. E geralmente a desconfiança e a intuição da esposa ou do marido tem fundamento. Portanto, escute o que o seu parceiro tem a dizer. Afinal, o que vale mais? A sua carreira ou o seu casamento? Aliás, essa é uma pergunta muito importante, porque tudo isso que nós estamos falando realmente é uma questão de valor. Que valor você atribui para o seu trabalho, a sua carreira, e que valor você atribui para o seu casamento. Então, se você valoriza mais o seu casamento, então a sua prevenção, a proteção será mais sobre o casamento do que a carreira. Ou vice-versa, né? Então, se a ameaça é real, é melhor a prevenção. Você não deve confiar em si mesmo pensando que é imune a todo e qualquer tipo de tentação e que você é um profissional que nunca vai deixar nada rolar. Você é, antes de profissional, você é humano, você é carne, você é homem, você é mulher, tá bom? Além do que, quando você previne, você também está passando segurança ao seu parceiro. Só pelo fato do Brad Pitt ter aceitado as condições da Angelina Jolie, já deve ter mostrado para ela que ele prioriza o casamento, mais que a sua carreira. Então, por isso que em casos extremos, você não pode hesitar, até mesmo, se necessário, mudar de emprego, né? Se for para blindar o seu casamento, para preservar o casamento. Agora, fique alerta, porque ciúme em excesso é doença.
Não fique imaginando coisas, querendo controlar a vida do seu parceiro, porque relacionamento sem confiança não tem como funcionar. Exatamente. Como a gente falou no caso da Angelina Jolie, tudo tem um contexto. Então você precisa saber que insegurança, ciúme excessivo no relacionamento não é legal, tá bom? E se você sofre disso, você tem que buscar ajuda. Daqui a pouco você vai saber o que os filhos passam quando seus pais se divorciam. Mas antes, veja só a situação do casal do laboratório de hoje. Para Nayane, o marido poderia ajudar mais em casa, ser romântico e deixar de jogar bola com os amigos. Só que o Alexandro diz que ela conheceu ele assim e retruca dizendo que a esposa gasta muito. Vamos já para o laboratório. Eu trabalho semana toda, às vezes vou ao sábado trabalhar, eu chego em casa, tá bagunçado, ou você tá assistindo um jogo, ou você tá jogando videogame. Sempre fui criado com irmãs mulheres, então nunca fiz nada dentro de casa, no máximo você sabe que eu te ajudo, de vez em quando é limpar o banheiro, fazer alguma coisa. No fim de semana que eu estou em casa, você deveria sair comigo, mesmo que você não vai jogar o dia inteiro. Mas geralmente quando você vai jogar bola demora um pouco. Você casou comigo, eu jogava bola. Eu sempre gostei de jogar bola. E assim, às vezes não tem final de semana. O pessoal me chama para jogar no sábado, onde eu gosto de jogar. Eu acabo indo, você sabe. Então, mas você pode jogar outro dia. Mas você reclama também que eu tô ficando gordo, que eu tô... E aí, porque parei de jogar. Quando eu jogava era magrinho. Mas isso não tem nada a ver com futebol e você sabe muito bem disso. E não adianta jogar bola e comer muito. Aí, a Nayane acertou, a gente tem que concordar com a Nayane, né? Tudo bem que o jogo de futebol, a atividade física ajuda para manter a forma, mas não é a culpa exclusiva da pessoa colocar um pouquinho de peso, né? Então, Alessandro, a questão do futebol, ela reclamou aí que prefere que você saia com ela no fim de semana e às vezes você diz que o futebol é imprevisível, quando eles chamam, você quer ir. Muito bem. Tudo bem. Ainda que você vá quando ela espera que você esteja saindo com ela, mas vocês podem ter um prévio acordo de que quando isso acontecer, você vai compensar outro dia, você vai compensar em outro horário, ou seja, tá bom, eu não vou proibir você de ter aquilo que você gosta, mas você também vai compensar com outro dia, outra atividade, para não me deixar em falta, porque se do contrário é egoísta da parte dele. A gente vê, Alessandro, que todas as reclamações da Nayane até agora, você vem com essa desculpa. Eu sou assim, eu vim assim, você casou comigo assim, eu morei com irmãs, eu nunca precisei fazer nada em casa. Mas você tem que entender que você está numa outra situação agora. Sua esposa trabalha, estuda, ela precisa da sua ajuda. Então, se você nunca teve que fazer nada em casa, isso foram outros tempos. Agora você precisa ajudar mais, porque senão ela vai ter que fazer coisas na hora que ela poderia estar ao seu lado, sentada, vendo filme, talvez. O casamento é muito importante no casamento a adaptação à realidade. Quer dizer, se você, Alexandro, você mudasse, por exemplo, para um outro país, você fosse lá para os Estados Unidos, Europa, qualquer país, você mesmo sendo brasileiro, você teria que se adaptar às leis do país, você iria manter alguns costumes seus, mas você teria obrigatoriamente, até por lei, você teria que se adaptar a outros costumes e leis locais. Isso é por questão de você ter mudado para uma outra situação. E a mesma coisa no casamento. Você cresceu com uma cultura. Agora você se juntou a outra pessoa que tem outra cultura. Você está formando uma nova família. Se você se resistir à adaptação, então você vai quebrar leis, você vai ter problemas nessa nova situação que você está. Então a desculpa de dizer, eu sou assim, cresci assim, não vou mudar, na verdade é uma teimosia. É uma falta de evolução. Você tem que entender, eu estou casado com uma pessoa que tem necessidades únicas. Ela é a pessoa com quem eu tenho que aprender a conviver e eu tenho que aprender a me adaptar a ela. Assim como ela tem que se adaptar a você com respeito ao futebol, você tem que se adaptar a ela também com respeito a esse cansaço, a essa expectativa que ela tem de uma ajuda maior com as coisas da casa, principalmente porque ela trabalha e estuda. E aí ela quase nunca, pode ficar em casa. Quando ela pode, que é no sábado,
você está jogando futebol. Então, se você faz tempo para o futebol, faça tempo para passar com ela também, que isso vai ajudar também nas reclamações. Agora, Nayane, para você a limpeza é de um certo jeito, para ele é outro. Então você também não pode esperar que ele venha limpar a casa do jeito que você limpa, tá? Porque senão vai ser difícil para ele alcançar essa expectativa. O que ele fizer, aprecie. O que ele fizer, ele limpou o banheiro, não foi do seu jeito. Mesmo assim, aprecie, porque pelo menos ele está te ajudando. Isso, se você reclamar que não está feito direito, o pouco que ele fizer não vai animá-lo de fazer nada mais. Vamos continuar assistindo a conversa. E também que quando eu peço alguma coisa para você, você fala, vou fazer. Eu vou fazer. Aí você até faz, mas demora uma semana. Agora, se chegar outra pessoa que não seja eu, que seja algum parente, algum vizinho, algum amigo pedindo um favor para você, você faz na hora. Porque assim, as pessoas quando vêm me pedir um favor para mim, é favores urgentes. E às vezes o seu dá para esperar e você é muito ansiosa. Uma coisa que você não ajuda. Você nunca parou para sentar e colocar no papel quanto a gente tem de conta para pagar e quanto vai entrar de dinheiro. Se você deixar, você sai gastando. Antes de falar da questão dos gastos, que é uma questão muito importante, a gente já entendeu no casamento de vocês, só uma dica rápida com respeito a esse ponto aí do favor que ela pede para ele e ele faz para as outras pessoas mais rápido, segundo ele, porque o que as outras pessoas pedem é mais urgente e para ela pode esperar. Quem já leu o livro Casamento Blindado, tira essa de letra. Porque isso aí é uma ferramenta do livro, né? Você priorizar o seu parceiro. Não é que o que ela pediu é muito importante, que é para ontem, não. É a mensagem que você está passando. Toda vez que ela pede uma coisa, você deixa por último e você faz para todo mundo primeiro. Então a mensagem é, eu não sou importante para você. Então uma regra, uma ferramenta que você tem que usar no seu casamento, Alexandro, é você entender, quando ela pedir alguma coisa para você, você coloca no topo da lista. Vai em primeiro lugar. Não importa se é urgente, não importa se é para daqui uma semana, você procure fazer na primeira oportunidade. Por quê? Porque com essa atitude você vai mostrar para ela, você é importante para mim. Eu quero que você esteja feliz comigo, o que você me pede é precioso, é valioso. Então, coloque esse hábito, porque é possível você fazer isso porque você faz para os outros, tá bom? Mas vamos agora assistir a discussão sobre o dinheiro, que é muito importante. Eu já fiz o teste com você, deixei o cartão na sua mão, em um mês você conseguiu ter que parcelar o cartão. E outra coisa, eu acho que tinha que ser mais romântico, assim, não precisa ser muito, mas um pouquinho só, sabe? O Dia dos Namorados, por exemplo. Eu fico preocupada em comprar algo pra você gostar. Dia dos Namorados pra mim é todo dia, então eu não gosto dessas datas, você sabe disso. Comprar presente, um dia eu fui cantar pra você, você falou que eu não sei cantar. Aí, quer dizer, umas coisas que eu acho que é bacana, mas você acha que eu tenho que levar flor, ser mais romântico, fazer declaração, isso, aquilo, eu tenho vergonha, você sabe disso. Eu sei que as pessoas não podem mudar de um dia pro outro, mas 9 anos já... Eu tô tentando mudar, um dia eu vou mudar, 9, 10, eu vou mudar. Todo dia você fica, tô cansada. Final de semana, então, tô cansada. Poxa, foi uma escolha que você fez. Eu realmente fico cansada porque eu trabalho, estudo, e trabalho longe, não trabalho perto, e realmente eu vou chegar em casa cansada. E assim, eu não falo isso pra te irritar, eu falo isso porque você é meu marido, e realmente quando eu chegar em casa, a pessoa que eu vou ver e vou falar que tá cansada vai ser você. Mas você pode guardar pra você, tentar desabafar de outra forma. Eu não acho legal. E você sempre foi minha companheira, confio em você 100%. Se for preciso dar minha vida pra você, eu dou. Se eu deixei de desejar, eu peço para você perdão por tudo. Você é uma batalhadora, você tá comigo, você me ajuda em tudo. Eu vim aqui para dizer que eu te amo na frente das câmeras. Também te amo. Lógico que realmente tem algumas coisas que precisa mudar, consertar, mas a gente sempre conseguiu vencer em tudo nesse sentido. E você é um ótimo marido também, você também é um ótimo pai. E eu admiro você como esposo. Eu espero que depois do que
que for falado aqui, a gente aprenda muito mais. Para isso que eu vim aqui, é isso que eu desejo. Então, você viu aí, Nayane, ele foi romântico com você. Na frente das câmeras, né? Dando um recado, eu te amo. É a maneira dele. Uma coisa muito importante que a Nayane tem que entender é que a concepção dela, a mesma coisa com a limpeza, né? Para ela, limpeza é uma coisa, para ele, limpeza é outra coisa, arrumação é outra coisa. A mesma coisa com romance. Para você, Nayane, você espera romance, as declarações, um cartão bonito, aquela coisa premeditada, preparada, elaborada. Ele já não vê a necessidade disso, não atribui o mesmo significado a isso. Não quer dizer que ele não seja romântico. Ele é romântico do jeito dele, de outras formas, que você tem que aprender a ler. Você tem que aprender a perceber quando que o seu marido está sendo romântico com você da forma dele e apreciar essa forma dele e não querer que ele seja uma pessoa que ele não é. Isso é um erro de muitos casais. A pessoa quer que o marido seja aquilo que ela idealiza, ou a esposa o que ele idealiza. E não é justo com a outra pessoa. O Alexandro também errou quando ele falou que ela nunca sentou para pensar nas contas. Você, Alexandro, você é assim. Você faz isso. Você gosta de planejar as contas da casa, as finanças na casa. Já a Nayane já não tem essa habilidade. Então você deixou o cartão com ela foi um teste. Foi gastando. Eu acho que ele quis provar um ponto para ela e foi um teste, só que um pouquinho mais sério do que a questão do romance é que na questão da diferença do uso do dinheiro, a conta realmente vai no vermelho, né? Então, a questão dessa parte, Alexandro, é você realmente procurar ser o gerenciador, ser o administrador das finanças. E não quer dizer que você nunca vai dar dinheiro para ela, deixar ela tomar decisões ou consultá-la nas decisões, nada disso. Ao contrário, eu acho que o que está faltando entre vocês é a discussão sobre objetivos financeiros. Onde vocês querem chegar financeiramente? É importante, por exemplo, economizar uma certa quantia para vocês tomarem um passo maior lá na frente e comprar uma casa, trocar o carro, enfim, investir para o futuro. É importante para vocês desfrutar um pouquinho da prosperidade que vocês têm hoje. O que é mais importante? Vocês têm que discutir objetivos financeiros e concordar nesses objetivos. Aí vocês dois vão saber para onde vocês estão caminhando. Aí não vai ter a discussão entre devemos gastar esse dinheiro, comprar isso ou devemos economizar esse dinheiro. Porque aí vai entrar na questão qual o nosso objetivo. Você fazendo um orçamento. O que eu posso gastar esse mês? O que a Nayane pode gastar esse mês? Olha, tanto você pode usar quem você quiser. Então aí é mais fácil, a pessoa porque ela não vai fazer isso. Não é o jeito dela. O jeito dela é assim, tem dinheiro, vou gastar. Então alguém que já tem essa habilidade tem que fazer isso. E sempre no casal tem um que faz, né? E a Nayane deve aceitar que nesse casamento é ele, né? Então, simplesmente aceite isso, Nayane, porque se ele fosse igual a você, vocês estavam perdidos, tá? Financeiramente. Agora, finalmente, a última dica é pro Alexandro. Você reclama que ela fica reclamando do estresse, que chega em casa cansada. Tô tão cansada, tive que estudar, tive que trabalhar. Aí você reclama que ela está reclamando. E você acha que ela deve ficar calada e guardar com ela. Alexandro, 9 anos de casamento, você ainda não entendeu a mulher. Você ainda não entendeu que ela precisa desabafar. Ela não está pedindo para você um conselho sobre o que ela vai fazer para não cansar demais. Não, ela simplesmente quer que você ouça. Quando ela chegar em casa, então, da próxima vez e falar, amor, tô tão cansada, foi estressante o dia hoje. Em vez de você falar para ela, também você foi decidir estudar e trabalhar, em vez de você querer resolver o problema do cansaço dela, você tem que chegar nela e falar assim, amor, vem cá, você tá cansada, tá bom, vem cá, deixa eu fazer um carinho em você e tal. Vou fazer um chazinho para você. Você tem que ser aquela pessoa que vai aceitar essa reclamação de bom grado. E a mensagem, entender uma outra mensagem também,
que ela está querendo dizer o seguinte: me ajuda mais aqui em casa, porque eu estou muito cansada. Exatamente, ela está buscando a força em você para apoiá-la nesses momentos difíceis. É o estresse, não vai mudar isso, e não mande ela calar a boca, porque não vai funcionar, ela vai ficar mais estressada, tá bom? É claro que o Alexandro e a Nayane são diferentes, mas já dissemos aqui que isso pode ser positivo. Pois é, basta não fazer disso um problema. E para ajudá-los, nós separamos um minuto do casamento para vocês refletirem sobre esse assunto. Veja só, assista com atenção. Ele é super interessante, inteligente e sério. Ela é linda, simpática e bem espontânea. Os opostos se atraem e os dois fazem o par perfeito, até que se casam e aquelas diferenças já não parecem tão interessantes assim. Agora, ela quer que ele seja menos sério, mais descontraído, mais como ela. E ele quer que ela seja menos impulsiva, mais séria, mais como ele. Aprenda a apreciá-las, vendo o lado bom dessas diferenças, sabendo aproveitá-las. Lembre que foram as diferenças de vocês que mais chamaram a atenção um do outro. Então permita que essas diferenças trabalhem a favor de vocês e não contra. Se ele é sério demais para você, use de sua espontaneidade para alegrar os ânimos. Se ela é impulsiva demais para você, use do seu jeito mais racional para ajudá-la. Aprendam a aproveitar as diferenças. Se você gostou dessa dica, tem muito mais no nosso livro 120 Minutos para Blindar o Seu Casamento. Exato, você pode adquiri-lo pelo site casamentoblindado.com ou em uma livraria mais perto de você, com 120 dicas para você blindar seu casamento. É bem rápido você ler, você marido, você homem que não gosta de ler esse tipo de livro, é o livro ideal para você, porque em 1 minuto você pode ler uma dica que pode transformar o seu casamento. Normalmente, aqui na Escola do Amor, nós focamos em você, na sua situação amorosa. Mas hoje nós vamos olhar a sua situação por um outro ângulo, a dos seus filhos. Nós estamos aqui com 3 jovens que têm uma coisa em comum. Todos vieram de famílias que os pais se divorciaram. É o Caio, a Paula e o Kelvin. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Na Escola do Amor. Primeiramente, queremos agradecer vocês por compartilhar a história de vocês. Não é uma história que traz alegria, né? Eu creio que vocês hoje já superaram isso, mas vamos lembrar do momento da dor de vocês. Quem sabe pais que estão em casa pensando em se separar, né? Casais que estão pensando em se separar e têm filhos, eles mudem de ideia ao ver o relato desses 3 que estão aqui com a gente hoje sobre o que eles sentiram quando eles passaram por isso com os pais deles. A primeira história é a do Caio. Assista. Na época que eles se separaram, eu tinha 7 anos de idade. Era uma criança, foi realmente algo doloroso para mim. Eu não concordei de maneira alguma com a separação deles. Obviamente que a gente queria ver o fim das brigas, queria ver eles tendo uma relação saudável, mas não foi o que aconteceu. Algumas épocas que eu, como criança, me sentia muito triste, como jovem mesmo, era normalmente nos feriados, porque sempre tinha aquela discussão, vai ficar com quem? Ou no Natal fica com a mãe, no Ano Novo com o pai. E tinha vezes que meu pai, ele continuou morando na mesma cidade, mas por ter parentes em outras cidades, acabava viajando, a gente não podia ir com ele. E sempre tivemos a tradição de passar em família. Ainda que não visitasse parente de fora, a gente passava em família. A nossa família estava lá, eu, meu pai, minha mãe e os meus 2 irmãos. Foi uma adaptação, um processo de adaptação muito estranho. Eu digo difícil, estranho, mas difícil ao mesmo tempo. Dia dos Pais era sempre a maioria, ele não estava presente, infelizmente. Não porque ele queria ser um mau pai, não, mas porque sempre tinha algum outro compromisso, ou tinha um rapaz que estudava comigo, um dia ele falou, no Dia dos Pais, né, que teve uma festinha na escola e meu pai não foi. Aí ele, nossa, seu pai não veio, ele não ama você não, hein, brincando. Foi uma brincadeira inocente, mas aquilo lá magoou. Depois de um tempo eu entendi que eu não ia ter ele de volta, e que ele não ia mais ser meu como ele era. A gente até via ele uma vez por semana, via ele esporadicamente. Mas eu tive que aceitar isso, que ele não ia mais ser meu pai presente, estar ali comigo toda hora. Eu não ia conseguir ver ele todo dia, não ia conseguir ter ele para eu abraçar todo dia. Então eu
Eu tive que cair, eu entendi, eu cheguei a essa conclusão e me tornei uma pessoa muito triste. Não sei se chegou a ser depressão, mas eu me trancava no quarto e via esse estado da minha família, eu chorava. Era que eu chorava de dia e de noite. Minha mãe, ela era testemunha disso, porque ela que vinha para me confortar. Falava, cara, você tá chorando por quê? Eu, não, mas não tem motivo, mas era. Porque a gente não tinha uma família feliz. Quer dizer, você não só chorou no dia da notícia, mas continuou por várias vezes sentindo a falta do seu pai e nunca aceitou aquilo? Por muito tempo. Chorava por não ter meu pai junto comigo e era o principal motivo assim, da minha tristeza. Por muito tempo, acho que por 7, 8 anos eu fiquei assim. Agora, você lembra do dia em que seus pais deram a notícia para você? A gente está se separando. Lembro. Eu tinha aproximadamente 7 anos. E as brigas eram constantes. Meu pai e minha mãe, eles viviam brigando. Até que teve um dia que eles tiveram uma discussão feia no dia anterior. E no outro dia pela manhã eles chamaram a gente para passear. E eu e meus 2 irmãos falaram, a gente vai passear, vamos pro bosque. Um bosque da minha cidade. E eu e os meus irmãos todos felizes, achando que era um passeio comum, um passeio em família. E quando chegou lá, eles se sentaram com a gente e falaram, deram essa notícia que eles estavam se separando. O que eles falaram pra você? Quem falou? Sua mãe, seu pai? Minha mãe, na verdade. O que ela falou pra você? Ela disse, Caio, é o seguinte, você vê, não só pra mim, mas pros meus irmãos também, vocês estão acompanhando como que tá o nosso casamento, não dá mais pra gente ficar junto. Vocês veem que a gente briga todos os dias, nós brigamos todos os dias. E disseram pra gente que iam se separar. Na hora, nenhum de nós entendemos o que era se separar de verdade. Mas a gente tá bom. Acabou concordando, eles explicaram da melhor maneira possível, para não tentar ferir nosso sentimento, mas até então eu não tinha entendido. Um outro dia que eu fui entender o que era separação, o que era acordar no outro dia e não ter meu pai na minha casa, aí sim que foi cair a ficha, para eu entender o que era separação. Você falou que você ficou uma criança rebelde, você respondia sua mãe e tal. Você ficou culpando ela? Não culpei minha mãe nem meu pai pelo que aconteceu. Mas creio eu que foi justamente por conta dessa separação. Hoje, você sabe por que realmente eles se separaram? Creio eu que por conta das brigas, é o que até hoje eles me dizem. Que é por conta das brigas. Sobre o que você não sabe? Não, todos os motivos. Não sei se houve traição, um ou outro ou não, mas por todos os motivos eles brigavam. Que era o que eu me lembro, que bastava uma coisa não estar do jeito que agradava o outro, que ele já era motivo para discussão, para briga, agressão física, verbal. Enfim, era um lar tomado por brigas. Você acha que algum deles poderia, ou os dois, poderiam ter tentado um pouquinho mais, feito alguma coisa diferente? Eu creio que os dois, se eles entrassem em acordo, creio que dava para, de alguma forma, tentar lutar e resistir e mudar o comportamento dos dois, porque pelo que eu acompanhei quando era criança, ainda novo, mas eu lembro de tudo. Os dois estavam errados na maioria das brigas, porque eram motivos banais, coisas irrelevantes. E eles brigavam, e creio que se eles tentassem mais um pouco, se persistissem mais um pouco, dava para ter mudado essa história. Quer dizer, ele com 7 anos já via que eram brigas banais, né? Bom, vamos agora conhecer a história da Paula, que além de ter seus pais separados, teve que se separar dos irmãos também. Assista. Na época que os meus pais se separaram, eu tinha 6 anos. E foi uma época muito difícil, porque eu era uma criança, eu não entendia muitas coisas, né? E conforme a minha mãe falou que ela ia embora de casa, eu não achei que era verdade, né? Eu simplesmente, assim, queria ir com ela. Ela simplesmente contratou uma pessoa, né, para estar levando as coisas de casa, né? E na hora eu me apavorei e já fui entrando com ela dentro do transporte, e ela me disse que eu não ia ir, que não era possível estar indo com ela, que eu ficaria com meu pai. E assim, eu me desesperei, comecei a chorar, comecei a entrar em pânico, tiveram que me segurar, né? Porque assim, eu não entendia por que ela estava fazendo aquilo. E ela foi embora, ela levou só os meus irmãos, né? E deixou as meninas com meu pai. Sempre ele falava que eu ia ficar com ele. Ele falou que se minha mãe um dia saísse de casa, que as meninas ficariam com ele. Então minha mãe foi levando aquilo cada vez mais sério, né? Ela nunca acreditou que
ele nunca acreditou que ela ia ter coragem de fazer isso, né? E assim, um dia minha mãe, ela cumpriu a promessa dela. O meu pai chegou a brigar com a minha irmã, e aí foi uma discussão feia. Meu pai chegou a enforcar a minha irmã, né? Teve uma luta corporal por uma simples coisa que ela falou. E aí meu pai, não gostando, tentou enforcar ela. Ela pegou um objeto que estava, né, no chão, tacou na cabeça dele, foi uma parzinha, e abriu a cabeça dele, e aí daquilo já não deu certo. Nisso, assim, eu comecei a chorar, a gritar, né, porque eu via que meu pai, sendo homem, ele poderia matar ela, né. E assim, eu fiquei muito... aí começou assim, eu ficar uma criança mais acanhada, mais tímida, mais recolhida, assim, sabe? Eu comecei a me fechar no meu mundo, assim. E aí, tipo, mas eu não demonstrava, eu ficava no meu canto, né? Assim, eu ficava com medo, eu tinha medo deles se separarem mesmo, e eu não sabia o que ia acontecer comigo. Você tinha que idade quando eles se separaram? 6 anos. 6 anos de idade. Isso. Você falou muito ali de um medo, de não saber o que estava acontecendo, mas você percebia que alguma coisa não estava legal. Quais eram as suas memórias, quais são as suas memórias desse período de insegurança, de sentir assim medo do que estava acontecendo em casa? Então, o meu pai, assim, ele gostava muito de dizer que se minha mãe não fizesse o que ele queria, se minha mãe não fosse uma boa esposa, ele sempre falava que queria arranjar uma outra esposa. Sempre ele fazia esses comentários. Comentários muito infelizes, por sinal. Isso. Né? E que se tornam uma profecia, né? Que se tornou uma profecia. Sim. E assim... eu, na verdade, como era muito apegada com ele, eu falava, isso mesmo, pai, eu apoiava ele, né, que eu não entendia. Ele falava assim muito que a gente ia viajar, que a gente ia ter uma vida boa, que a gente ia morar na praia, levar essa esposa. Só que assim, na minha fantasia de criança, ia ser um mundo melhor. E eu achava assim que a minha mãe era uma mãe ruim, né, e meu pai, assim, era tudo, era o meu céu, ele ia me dar uma vida muito melhor que a minha mãe. Então não me importava, assim, eu vim entender... quando realmente, assim, eu percebi que meu pai começou a falar palavras que já começou a deixar minha mãe triste, assim, eu fui percebendo que não estava legal. Quer dizer, você depois veio a entender que o problema era mesmo a sua mãe ou era o seu pai que ficava queimando o filme da sua mãe? Era o meu pai. Quer dizer, é claro, eu não estou condenando aqui o seu pai, porque cada um tem o seu conjunto de problemas, mas falando apenas desse ponto que você falou, é muito covarde de uma pessoa usar uma criança, né, para colocar essa criança contra o parceiro com quem ele tem o relacionamento, né, contra o próprio pai ou a própria mãe. Isso é covarde, isso é manipulação, isso apenas reflete o interior da pessoa que, com certeza, seu pai não estava bem com ele mesmo para poder fazer esse tipo de coisa. Mas eu falo isso não para atacar o seu pai, mas para o benefício de quem está assistindo em casa, que talvez esteja fazendo isso. Essa alienação parental, né, que faz o pai, faz o filho não gostar do outro pai. Agora, Paula, você chegou a sentir mágoa da sua mãe quando ela te deixou com seu pai? Sim, ela só chamou e falou, Paulo, ó, a mãe tá indo embora, você vai ficar com seu pai, tchau, beijou e foi embora. Então eu entrei em desespero, assim, aquilo me gerou uma mágoa muito grande que eu não suportava ver minha mãe. Você deve ter se sentido, com certeza, rejeitada, né? Sim, muito. Aí que eu comecei a ficar muito frustrada mesmo, né? Bom, você viu a história da Paula, vamos agora assistir o que aconteceu com o Kelvin. Quando meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 13 anos de idade. Eu percebi que o relacionamento do meu pai e da minha mãe estava chegando ao fim foi quando as brigas se tornaram constantes. Eles já não se entendiam mais, já era uma coisa de todos os dias haver brigas, discussões, no caso, acusações das duas partes. Com 13 anos de idade você sabe o que é certo e o que é errado, mas você não tem discernimento do que você deve ou não fazer. Chorava bastante, fiquei quase que depressivo, assim, você fica meio que depressivo, meio que entra em uma depressão, só que você não sabe o que é depressão, mas você fica profundamente angustiado, você já não tem pique para sair, você não consegue mais comer, já você fica uma criança, meio um adolescente meio que isolado, né? Você fica meio que isolado para evitar tocar na sua ferida, no caso, a desestabilização da sua família, né? Do seu pai e da sua mãe. Eu lembro que no Dia dos Pais, na escola, era para homenagear os pais dos alunos tudo lá na escola, né?
aquela coisa, todo mundo entregando presente pro pai, o desenho que pintou, o cartãozinho do Dia dos Pais, e meu pai não tava lá. Minha mãe tava lá, mas mesmo a sua mãe estando lá, não é o seu pai tá lá. Os seus amigos vê o seu pai lá com você, entendeu? Então foi bem difícil. O primeiro Dia dos Pais eu lembro que foi um pouco puxado para aceitar a situação de não ter ele lá. Meu pai falou, vou sair de casa, minha mãe, eu vou sair também, porque eles foram para outros relacionamentos, cada um foi para um lado, para outro relacionamento. E eu fiquei com a minha avó. Eu fiquei meio que paralisado no tempo, assim, porque eu não sabia o que era morar com vó, não sabia o que era, tipo, não ter uma coluna dentro de casa, um referencial. No caso, meu pai ou a minha mãe, eu já não tinha mais esse referencial. Então, você fica meio que perdido, tudo é novo. Kelvin, suas memórias daquela época, além do que você falou ali, você se assistindo ali, qual imagem vem na sua cabeça? Bastante coisa, né? Principalmente as brigas, né? As brigas marcaram bastante essa época da separação, do término do relacionamento do meu pai e da minha mãe, assim. Porque chegou a ser constante. Eu acho que um dos fatos principais no começo de uma separação são as brigas, né? A criança começa a presenciar coisas que ela não deveria, por exemplo, discussão, acusação, um jogando na cara do outro aquilo que o outro toca na ferida do outro. Então essas memórias das brigas foram que mais marcaram essa época da separação. Você acha que com todas aquelas brigas foi o melhor eles terem se separado, ou você gostaria que tivesse sido diferente, e como? Na minha opinião, eles deveriam ter lutado, não tanto visando os filhos, mas o próprio casamento em si, a felicidade deles, preservado a felicidade deles, e o reflexo seria a felicidade da família, dos filhos, a harmonia da casa, da família. Você disse ali que cada um foi para o seu caminho com pessoas diferentes. Sim. Eles chegaram a se estabelecer com essas pessoas? Hoje eles estão com outras famílias ou estão sozinhos? Como é que estão? Sim, quando eles se separaram, minha mãe, primeiro é meu pai, né? Por conta dele já ter traído a minha mãe com ela. Ele foi e se casou com essa pessoa, com essa outra pessoa, que ele não está hoje, ele já está com outra. Mas a minha mãe, assim que terminou o relacionamento, ela já foi com esse atual, que é o esposo dela atual. Quer dizer, o seu pai está no terceiro casamento? No terceiro casamento. Terceiro casamento, e que meio que estável ainda, né? Ainda instável. Quer dizer, não aprendeu ainda como fazer o casamento funcionar. Porque é o que a gente sempre fala aqui, a pessoa não resolve os problemas do primeiro casamento, não aprende nada, vai para o segundo casamento, sem ter aprendido, vai cometer os mesmos erros, como é o caso do seu pai. E você falou ali da escola, como que aquilo lhe influenciou, a vergonha dos amigos e tudo mais. Até hoje em dia, muitas escolas já elegem não fazer nada no Dia dos Pais. Não levar os alunos a fazer aqueles trabalhinhos de, vou escrever uma coisa para o pai. Já não fazem isso para não constranger muitas crianças que não têm pais. Isso é um absurdo, né, que nós estamos chegando hoje em dia. Mas foi muito vergonhoso para você diante dos seus amigos. Na minha época não tinha, né, esse negócio de prevenir a criança. Eu já passei por isso daí, sofri bastante. E isso torna a criança meio que reservada, né? Ela evita tocar nesses assuntos de família. Que mexe com o sentimental, que a criança enxerga que ela tem uma deficiência que as outras crianças não têm. Então, vocês estão assistindo aqui o assunto dos filhos de um divórcio, ou seja, temos aqui o Caio, o Kelvin, a Paula, 3 jovens que em sua infância ou adolescência viram seus pais separarem e divorciarem. Muitos falam do divórcio sob somente os olhos, a visão do casal. Mas hoje você está vendo o divórcio sob a visão dos filhos, que passam vendo os seus pais fazendo isso. Agora, olhando os anos seguintes que vocês tiveram que enfrentar, ver os pais separados, vocês percebem no comportamento de vocês, na personalidade de vocês, já perceberam assim alguma coisa que vocês acabaram se tornando, de certa forma, uma pessoa mais assim, uma personalidade mais assim, por causa do que vocês passaram na infância com seus pais? Sim. Assim, eu achava o patinho feio, na verdade. Aquela né? rejeição que eu você me sentia sofreu. muito rejeitada, assim, tipo, que as pessoas, como se eu fosse uma coisa que não tivesse valor, na verdade, uma pessoa sem valor, na verdade. É até, né, chato falar isso, mas assim, é o que eu pensava. É como se as pessoas me olhassem,
né, e não ligasse para mim assim. Então... Quer dizer, é algo que até hoje você tem que lutar e se lembrar que aquela experiência não foi sua culpa, não foi seu erro, né? Mas aquilo ficou marcado em você por muitos anos. Sim. Só ressaltando a parte dela, o complexo de inferioridade, né? E isso é uma das coisas que me afetou bastante, assim, você ser sempre o anormal, assim, da turma. Sempre você tem que se omitir em conversas tipo de família, que envolvem família, pai, mãe, você meio que se omite. E você vira o patinho feio da sociedade, como ela disse. Mas o meu foi rebeldia, o que afetou no meu caráter, enfim, na minha maneira de viver foi me tornar um jovem rebelde, uma criança também rebelde, que mais alterou assim, meu comportamento com a separação dos meus pais foi isso. Quer dizer, todos vocês presenciaram cenas fortes, né, de agressão, verbais, físicas, o pai de vocês que não era felizes. Algum de vocês chegou a sentir assim um alívio com a separação? Não, de forma alguma. Não, alívio não. Interessante, né? Porque todos os pais que divorciam falam, mas é melhor para os filhos, né? Não é bom que a gente separe, mas também não é bom que os filhos vejam isso todos os dias em casa. Mas veja só o erro com essa maneira de pensar. Preste bastante atenção. Você em casa que está pensando assim, exatamente dessa forma, você está pensando assim, eu não quero separar, não quero isso para os meus filhos. Mas também não é bom que os nossos filhos vejam a gente brigando o tempo todo. Você só está considerando essas duas opções como se fossem as únicas opções no mundo, no universo, para você resolver o seu problema. Mas ninguém considera uma terceira opção, que é, que tal vocês, marido e mulher, se separarem daquilo que está separando vocês? É o egoísmo que está separando vocês? É o orgulho que está separando vocês? Por que vocês não se separam do egoísmo e do orgulho? Ou seja, há uma terceira opção, a opção de vocês mudarem a si mesmos, mudarem a maneira de ser, de impor um ao outro, para que então vocês possam resolver os problemas da relação. E não pensar que o divórcio é uma solução. Nós sabemos que às vezes, realmente em casos de abuso, em casos de violência, agressão, a maneira mais, digamos assim, menos prejudicial é uma separação. Não somos cegos a respeito disso. Mas nós vemos muitos casais pensando que as únicas duas opções são viver brigando na frente dos filhos ou divorciar. E eles não consideram que eles podem fazer diferente para resolver os problemas. E pensam que os filhos vão entender, que eles vão crescer e um dia vão entender, vão compreender. Tudo bem, eles vão compreender um dia, como eles compreendem hoje, vocês superaram, acredito eu, mas quantos não superam? Né? Porque muitas pessoas crescem, elas começam aquele comportamento que viram em casa. E agora eles têm problemas no relacionamento também, mas isso vem da onde? Lá dos pais também. Exato, eu tive a experiência muito pessoal disso, porque meus pais se separaram quando eu também tinha a idade do Kelvin, 13 anos, e eu sei exatamente o que isso faz com um jovem, com um adolescente. Eu comecei a pensar em morrer, ter pensamentos suicidas na época, e não há como você tapar o sol com a peneira. Não existe conversa que nenhum pai ou mãe possa ter com o filho no bosque, né, ou no lugar mais encantador para a criança, que vá evitar o trauma e o impacto negativo na criança. Não há como. Isso vai impactar os seus filhos para a vida. O que eles poderão fazer, ou deverão fazer mais tarde, poderão fazer, alguns não conseguem, mas alguns conseguem, é equilibrar, tentar curar essas feridas interiores, como a Paula falou, desse complexo de inferioridade, o Kelvin também, essa timidez. E tudo isso vai afetando a pessoa. Se ela não souber balancear, equilibrar isso, ela pode ser afetada na vida adulta, no próprio casamento e até os filhos daquela pessoa. E a bola de neve vai passando de geração em geração. Então, o que nós estamos dizendo aqui não é fazendo você que já divorciou, que já separou, sentir culpado. Você tem que sentir agora a pior pessoa do mundo porque você separou e seus filhos sofreram por causa disso. Não, eles vão ter que aprender
a superar a dor, como os três aqui aprenderam a superar. Nós estamos falando principalmente com quem ainda está na oportunidade de prevenir isso de acontecer. Que podem resolver o problema. Exato, estamos dando não uma má notícia, mas uma boa notícia. Há uma solução. Você pode trabalhar ainda no seu casamento. Vamos ver agora, vocês não assistiram, não sabiam, talvez, mas nós pedimos às mães de vocês que assistissem o que vocês falaram a respeito daquele período da separação e para elas falarem o que elas acharam do relato de vocês. Veja como elas reagiram. Ela contratou uma pessoa, né, para estar levando as coisas de casa, né? E na hora eu me apavorei e já fui entrando com ela dentro do transporte. E ela me disse que eu não ia ir, que não era possível estar indo com ela, que eu ficaria com meu pai. E assim, eu me desesperei, comecei a chorar, comecei a entrar em pânico, tiveram que me segurar. Eles foram para outros relacionamentos, cada um foi para um lado, para outro relacionamento. E eu fiquei com a minha avó. Você fica meio que perdido, tudo é novo, tudo que está acontecendo ali é novo. Você vai ter que descobrir como sair daquelas situações. Era para homenagear os pais dos alunos, tudo lá na escola, né? Aquela coisa, todo mundo entregando presente pro pai, o desenho que pintou, o cartãozinho do Dia dos Pais, e meu pai não estava lá. Depois de um tempo eu entendi que eu não ia ter ele de volta e que ele não ia mais ser meu como ele era. A gente até via ele uma vez por semana, via ele esporadicamente. Mas eu tive que aceitar isso, que ele não ia mais ser meu pai presente, estar ali comigo toda hora. Eu não ia conseguir ver ele todo dia. Eu sinto uma dor muito grande dentro de mim, né? Por tudo que aconteceu, né? Na verdade, quando a gente se separou, foi de comum acordo entre eu e ele. A gente não queria fazer isso, a gente sabia que todo mundo ia sofrer, mas não tinha mais jeito. Então, realmente, o Caio, quando ele viu o pai, ele agarrava, se jogava nele. E eu percebi que aquilo era ruim, mas era uma coisa que não tinha o que a gente fazer para ficar junto. Eu nunca conversei com meu filho sobre nada do que ele falou. Muita coisa que ele disse, eu estou surpresa, que eu nem sabia dele. Fiquei com medo de levar ela e ela sofrer, né? Eu preferi levar os dois meninos e deixar ela com a outra irmã. Apesar do que aconteceu, você não guardou mágoa da mãe. Você é uma filha carinhosa, uma filha meiga, uma filha que... Quando eu tô triste, você faz a mãe rir. Eu tenho certeza que você já sabe o quanto que eu te amo. Mas eu queria que você soubesse que a cada dia eu te amo mais. Eu sinto muito a sua falta, mas eu estou muito feliz por você. Que eu sei que você foi em busca dos seus sonhos. Eu te apoio muito. A minha separação foi muito dolorida. Sofri muito. Perdemos o chão, né? Perdemos o chão, ficamos sem saber o que fazer, mas, graças a Deus, eu consegui achar o chão, pisar firme, para poder manter os meus filhos perto de mim, né? A mãe nunca deixou de te amar, sempre a mãe te amou. Fiz muitas besteiras também e fiquei muito feliz por ele ter se libertado da mágoa, da tristeza do passado. A vida é feita de lições. A gente tem que aprendê-las e evitar cometer os erros novamente. E nós esperamos que os pais de vocês tenham aprendido alguma coisa, possam aprender, quem sabe estejam assistindo e tendo visto aí as histórias de vocês, possam refletir e evitar de cometer erros lá na frente. Agora, falando de vocês, pensando no futuro de vocês, qual a lição que vocês trazem com vocês sobre casamento, do que fazer, do que não fazer? Começando com você, Paula. Então, hoje o casamento para mim
é algo assim que tem que durar. Eu já penso assim, casamento, uma vez que você casou, você tem que cuidar do seu relacionamento, você tem que, sabe, fazer de tudo para fazer o outro feliz, porque nada adianta você querer ser feliz, você tem que fazer o outro feliz. Na minha opinião, o casamento tem que ter respeito entre uma parte e a outra, o que eu não via no casamento dos meus pais. Então, pretendo não cometer o mesmo erro e, obviamente, que respeitando sempre minha esposa, para que sejamos felizes. Kelvin, quando casar, futuramente, tem que ter sacrifício, tem que abrir mão de coisas para fazer ele prolongar esse um casamento feliz, bem sucedido. Muito obrigado pela participação de vocês, por ter aberto corações de vocês aí. E obrigado pelas mães também dos nossos convidados que participaram e ajudaram muito também com a participação. Um abraço para vocês. Eu creio que hoje a gente não precisa nem de revisão, nem de o que aprendemos hoje, porque depois da história desses jovens aí, você não precisa que a gente venha dizer para você o que você tira de lição para a sua vida hoje. Seja qual for a sua situação, se você já passou por isso, ou se você está pensando em separar, se você é um jovem que passou por isso com seus pais, todos vocês podem aprender lições do programa de hoje. Obrigado, alunos, pela presença. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.